Olá, Caio. Nesta quarta-feira, 22 de maio de 24, dando um parecer sobre o referencial teórico do seu TCC, na versão que foi enviada no dia 7 de maio, e na qual você já atende aos aspectos que foram mencionados nas observações anteriores, a partir das observações anteriores, a reorganização do tópico de análise do desempenho econômico-financeiro. Eu não tenho considerações nessa etapa. E aí você faz conforme sugerido, você faz um desdobramento dessa análise do desempenho econômico-financeiro, subdividindo em análise vertical e horizontal. Então, ok. Aí aqui são observações, creio que sejam, observações suas. Não estou conseguindo abrir no momento aqui ele está no modo de edição aqui, de edição por desenho. Eu não estou conseguindo abrir o comentário, mas creio que sejam anotações suas, porque eu fiz as observações diretamente no documento, como você vai observar aqui. E aí eu já aproveito para sugerir que você evite esses. Então, por exemplo, aqui já está sendo tratado a respeito de análise do desempenho econômico-financeiro. Então, naturalmente, você faz essa análise, essa análise de desempenho, primeiramente no que diz respeito à análise vertical e horizontal, e depois em relação aos índices. Então, essa subdivisão, indo até aqui, tá ok. 2.2.1 e 2.2.2. Agora, quando chega aqui, 2.2.2.1, é desnecessário, porque você não tem uma abordagem extensa sobre a liquidez que justifique ter um tópico só com ela. Ela faz parte desse grupo dos índices de desempenho econômico-financeiro, que vão se subdividir em liquidez, endividamento, como já está aí esse X que eu estou marcando, sugerindo que seja retirado que seja retirada a numeração, mantendo o que você está abordando sem os tópicos específicos de liquidez. Então, você pode ter um parágrafo que mencione que os índices são, e você já fez isso aqui, os tipos são liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade. Eu vou tirar esse sublinhado aqui para não confundir com o que deve ser alterado, certo? Porque isso está adequado. E aí é nesse sentido que eu faço essa observação aqui, descrever em texto corrido, sem tópicos, não precisa ter liquidez, sobre as categorias de liquidez, porque na sequência do que você trata aqui, certo? Você já vai trabalhando essas categorias. Os índices de liquidez, que correspondem à primeira categoria, são subdivididos em liquidez, do mesmo jeito que você fez aqui no texto corrido. Do jeito que você falou que tem as categorias dentro, desses índices de desempenho econômico-financeiro, que tem liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, aí você segue essa linha.
a primeira categoria, que corresponde à liquidez, se subdivide em liquidez geral, que é o caso aqui, né? Você botou só a liquidez, seria liquidez geral, seca, corrente e imediata, certo? E outra coisa, é interessante que essa ordem aqui, ó, que você trate primeiro da liquidez corrente, antes da liquidez seca. Questão didática mesmo, porque a liquidez seca é a liquidez corrente tirando o estoque. Então é melhor você tratar dela antes. Agora você não precisa ter o tópico. Aqui eu risquei a numeração, mas não precisa ter, você vai falar no texto corrido, certo? Então tudo que você escreveu mantém, mas você fala no texto corrido, e aí vai apresentando, né? Quando você, depois a gente melhora a representação dessa fórmula, mas explicando primeiro isso aqui, ó. Escrever em texto corrido, sem tópicos, sobre as categorias de liquidez, e então abordar cada um em um parágrafo. Como já está, mas sem esse 2.2.2.1, aí depois viria, né, como está aqui, né, 2.2.2.2. Não. Aí continua. O índice de endividamento fornece uma visão, então não precisa, certo? Ter o título. Não precisa ter o título. Tá certo? O título é índices de, como está aqui, né? Índices de desempenho econômico e financeiro, certo? Por isso que eu botei aqui, ó, ver casos semelhantes. Então é isso que eu expliquei agora. Os casos semelhantes, né? Eu dei o exemplo da liquidez, aí mesma coisa, com endividamento, com rentabilidade e com atividade. Um dos mais importantes aí nas finanças, né? No caso dessa categoria de análise. E aí vem essa observação aqui, ó, sobre a fórmula. E a fórmula no outro? Padronizar. Porque aqui você mostra a fórmula e no outro não mostrou. Aqui, ó. Você não mostrou a fórmula da liquidez geral. Aqui, certo? Liquidez seca, você mostra o modelo, né? Aí siga um padrão. Se você está mostrando a fórmula em um, mostra em todos. E aí tem um objeto chamado equation. Eu não sei se na versão mais nova é esse termo, mas é um objeto específico de inserir fórmulas. A gente pode ver isso depois do texto pronto, isso também é o de menos. O importante é que você faça a representação. E aí você pode depois numerar essas equações, né? Por exemplo, aqui, ó, equação 1, equação 2, desde que tenha um padrão. Você pode até escrever equação, tem que ver como é que está no padrão da OAG, no padrão de documento, tá certo? Mas aí a gente pode, se tiver assim, que tem que no modelo lá, né, que é o nome completo da equação, tá certo? Aí você segue, mas o importante é que a gente tenha um padrão, porque depois pode ser colocado no início um índice de equações para poder organizar melhor. E aí mostrar, né, pronto, aqui você faz, então é a mesma linha. Então essa observação sobre a fórmula é isso. Mas no momento o que é importante é que você represente tudo, né? E aí a gente vê, isso aqui é uma questão de formatação.
O que não impede de você já ir organizando com esse foco também. Que é a mesma coisa, tá certo? Do que eu já tinha observado para você. Para as equações, inseri-las a partir do objeto do Word. Foi o que eu mencionei agora. Eu acho que o nome é equation. É um objeto do Word específico em formatar equações. Na metodologia, aqui está devidamente delineada, então eu não fiz observações. E aí vem o objeto de pesquisa. Aí você colocou aqui, o objeto desta pesquisa não será identificado por fins de privacidade de informações. Aí deixa eu ver aqui. A empresa que se constitui como objeto não identificada por questões de privacidade das informações, trata-se, aí vem o restante, de um condomínio na região sul da cidade de João Pessoa, Paraíba. Certo? Então, é uma sugestão de texto mesmo, isso aqui. A empresa que se constitui como objeto não identificado por questões de privacidade das informações, trata-se de um condomínio, e aí vem o que você já escreveu. Aqui, o desempenho econômico-financeiro do condomínio foi estruturado tendo como base a ADFC e a ADRE. Então, é a sugestão do texto, certo? Repetindo aqui, ó, o desempenho econômico-financeiro do condomínio foi estruturado tendo como base a ADFC e a ADRE. Então, por que eu mudei para o passado? Para você já deixar, porque você pode esquecer, isso aqui é no formato de projeto. Aí a banca, na correção, pode apontar, né? Deixe isso já no tempo passado. E é uma observação correta, porque a metodologia na defesa, né, do TCC, ela vai ser passado. Então já deixa assim, já deixa o texto no passado. Então foi tudo que tiver que você vê que está no futuro, você vai colocar no passado. Aí apenas estes limitam o que se pode extrair. Aí já é uma observação aqui de conteúdo. Porque você fecha aqui, ó, pelo índice de rentabilidade da margem de lucro bruta e líquida. Não são só esses. Eu até lhe mostrei, numa de nossas reuniões, a possibilidade de você extrair outros indicadores dentro dessa categoria. A gente vai ver o que é possível. Então, não precisa ser só esse. Mas aí vamos fechar primeiro a abordagem do que tradicionalmente se utiliza, essa análise, e aí a gente vê o que é possível fazer a partir dela, diante do que você tem, já que você não tem o balanço patrimonial, você tem a DFC e a DRE. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, apenas estes índices que você mencionou, que foram aqui a margem bruta e a líquida, apenas estes limitam o que se pode extrair da DFC. Agora abriu aqui, pronto, são observações suas, né? O que está aí eu coloquei só escrito aqui. Então, limitam o que se pode extrair da DFC e da DRE. Se for só o índice de rentabilidade da margem de lucro bruta e líquida. Não é só isso que é possível fazer com a DFC e com a DRE. Então não vamos fechar ainda. Então é só isso. Aqui é o X no será, né, para você colocar no passado. Então, essa análise de desempenho econômico-financeiro foi realizada a partir de indicadores, até porque você também faz a análise vertical e horizontal, né, que não foi mencionado aqui. E ela é
possível de fazer tanto na DFC como na DRE, com todos os indicadores que houver nessas demonstrações. A etapa seguinte, aqui, aí é mais texto mesmo. Este tipo de relatório foi elaborado com o objetivo de evidenciar receitas e despesas de forma segregada, sendo assim respondendo a um questionamento pertinente na gestão condominial. Para onde estão sendo direcionadas as receitas provenientes de pagamentos do condomínio? Então é só texto aqui. Isso aqui foi bem legal, certo? E aqui é uma observação similar à que foi feita aqui, sobre não se limitar apenas a estes indicadores, porque você pode ter... Então, aqui, muito legal isso aqui, é muito bom, isso ajuda bastante na compreensão de leitores, leitoras, avaliadores, avaliadoras, certo? E aí, de novo aqui, ó, há outros, além da margem bruta e da margem líquida. E a gente talvez tenha até um número maior do que você possa representar aqui. De uma maneira que você nem, talvez, certo? Eu não vou dizer que você tire, mas talvez elaboração de índice de desempenho. Se for um número pequeno, ainda que seja possível extrair mais de 2, aí a gente representa aqui. Se for o caso, não deixa. Mas, por enquanto, é o que se vislumbra possibilidade de calcular, então deixa. A próxima etapa é identificarmos o que será possível levantar além desses 2. Então, será o foco da nossa próxima conversa. Bom trabalho, Caio.